ainda vou apresentar então para vocês. Hoje nós vamos conversar com a doutora Maria Zildani, né? Ela que vai falar um pouquinho mais sobre o coração feminino. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E ainda nós vamos conversar com a doutora Marion Bach. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos da mulher. Isso, doutora? Isso, boa tarde, mesmo. seja bem-vinda ao nosso programa. Então, olha, o programa Toda Tarde só está começando. E eu já vou começar falando com a doutora Maria Zildani. Quais são as principais diferenças, doutora, entre o coração masculino e o feminino? E por que essas diferenças? A senhora pode explicar pra gente? Então, a diferença primordial está inicialmente no tamanho do coração. O coração das mulheres são menores do que o tamanho do coração dos homens. E nisso resulta em várias alterações. E a principal é o volume de sangue ejetado pelo coração, que pelas mulheres é menor do que dos homens. Daí é desencadeada uma série de reações para compensar essa redução no volume de sangue ejetado. E a primeira delas é o aumento da frequência cardíaca. Esse aumento da frequência cardíaca, para ele ocorrer, é necessário que existam maiores níveis de catecolaminas circulantes na mulher do que no homem. E já isso ajuda a explicar até a suscetibilidade maior das mulheres a situações de ansiedade, estresse, porque a própria fisiologia dela já está preparada para que ela tenha níveis de catecolamina basais mais altos do que o dos homens, né? Isso acontece já pela própria estrutura física, mas ainda tem influências hormonais, que está relacionado, ocorre principalmente na fase lútea das mulheres, quer dizer, na fase progesterônica, que é na fase pré-menstrual, e ainda na gravidez. Esses hormônios, possivelmente, eles alteram o sistema vascular, que resulta em que as mulheres, todos sabemos que elas passam a acumular mais líquido nessa fase, e isso resulta de que, se você está perdendo o líquido do vaso, tem menos volume de sangue circulante. E daí, maior liberação de catecolaminas e maior frequência cardíaca, com menor tolerância ao exercício nessas fases e ainda menor tolerância ao estresse também. Isso que nós determinamos de tensão pré-menstrual, né, esse período, e que está relacionado com alterações hemodinâmicas, de volume sanguíneo reduzido. Agora, quando você fala em cansaço, né, normalmente as mulheres sentem mais cansaço físico ao fazerem exercícios físicos do que os homens. É isso mesmo ou isso é só mito? Não, isso é verdade. É verdade. E isso aí tem muitas, tem graus variados, né? Então, digamos, tem mulheres saudáveis que vão ter uma tolerância menor pelas próprias características que eu falei, que já tem um volume circulante menor, e se dependendo da fase do ciclo menstrual vai ser mais comprometido, mas existe cada vez mais mulheres que começam a ter essas alterações independente da fase do ciclo. E elas passam a ter principalmente mais cansaço de forma contínua. Isso foi até objeto que eu estudei, essas alterações na Universidade McMaster. E nós fizemos um trabalho e observamos que quanto mais intolerância ao exercício, quanto mais cansaço, essas mulheres têm desenvolvido resistência às catecolaminas. Isto é, os vasos não estão respondendo adequadamente a níveis normais de catecolaminas. O que é que acontece? O organismo produz mais catecolamina. Então, elas passam a ter níveis cada vez mais elevados de catecolamina e menor resposta às catecolaminas vascular. Mas o coração responde. Então, o que acontece? Fazem taquicardia, né? Baixa tolerância ao exercício e o que tem se observado é que quanto maior o nível de catecolaminas, menor o volume de sangue circulante. Então está associado menor volume de sangue circulante, mais catecolaminas, maior frequência cardíaca, menor tolerância ao exercício. E aí a pergunta, por que as mulheres estão desenvolvendo essa resistência a catecolaminas? Então, uma hipótese, comparando a resistência das catecolaminas à resistência à insulina, que acontece no diabetes, a resistência à insulina ocorre com níveis altos de insulina, porque gesta alta de glicose. O que está acontecendo?
Possivelmente, as mulheres estão sendo submetidas a níveis de estresse ou altos níveis de catecolaminas constantes e começam a desenvolver a resistência, que é o que é chamado na medicina de down regulation, regulação para baixo. Certo. Quer dizer, está muito elevado, eu não respondo. E cada vez mais alto, menos resposta. E aí isso tem sido causa realmente de cada vez mais de cansaço e dependendo Podemos prevenir, doutora? Claro que com exercícios físicos, mas tem alguma outra dica que você possa dar para as mulheres que estão ouvindo isso hoje em casa? Mas não só com exercício físico, realmente. Porque o exercício físico, ele ajuda em melhorar a volemia, até porque melhora o bombeamento, o retorno venoso, mas essas mulheres estão submetidas a alto nível de catecolaminas. Então, o estresse tem sido o principal fator. E esse estresse é o estresse mental. Então, eu diria que o organismo não suporta níveis contínuos de estresse. Então, o preventivo é realmente diminuir o estresse mental, é diminuir a atividade mental constante, né? Então, daí a gente pode dizer que se a mulher está percebendo que ela está realmente com atividade mental intensa, não consegue parar de pensar, está realmente o tempo inteiro pensando... Que é o que todas as mulheres ficam o tempo todo pensando em tudo, né, doutora? Exatamente. Então, eu diria que as mulheres têm que entender que elas não podem controlar tudo. Elas não podem ter o controle, que o corpo chega um momento que ele vai dizer: você agora não consegue controlar nem o seu corpo. Isso é o que a gente tem visto de pessoas muito ativas, inclusive. E agora eu vou conversar com a doutora Marion Bach. Boa tarde novamente, Boa tarde. doutora. Seja bem-vinda aí ao nosso programa. Obrigada. E o Dia Internacional da Mulher, né, foi uma revolução na vida das mulheres, né? A história já é antiga, né? As mulheres de uma fábrica se trancaram lá e daquela época até hoje nós ficamos aí sempre lutando pelos nossos direitos. Então nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre isso. O que mudou, doutora, nos direitos, né? Comparado ao que a gente tem agora, nós mulheres, o que a gente pode dizer que mudou nos últimos tempos aí, nas leis? Bom, sem dúvida nenhuma foi uma grande conquista, né, que as mulheres vieram desenvolvendo, porque se a gente for ver essa discriminação, ela é absolutamente histórica, né, para quem tiver curiosidade, tiver interesse, tem em toda e qualquer livraria, por exemplo, um livro chamado O Martelo das Feiticeiras, que é um guia da época da Santa Inquisição, de perseguição às mulheres, ou seja, isso é absolutamente histórica, essa discriminação. Esse livro, ele é um manual, na verdade, de como fazer a tortura da mulher, em como, por exemplo, fazer com que as mulheres, elas eram consideradas bruxas na época, né? Então é absolutamente histórica essa discriminação da mulher. E não tenho dúvida nenhuma que isso veio mudando, porque se em 1930, com a Revolução, a gente buscava, por exemplo, o direito ao voto, hoje, em 2013, a gente tem a primeira presidente mulher. Então, com certeza essa evolução é bastante grande. Em 1988 veio a Constituição e estabeleceu essa igualdade de gênero, né? Então, entre homens e mulheres, mas culturalmente continua uma certa diferença, então o legislador se viu obrigado a promulgar algumas outras leis, como por exemplo a Maria da Penha, para justamente diminuir essa diferença que, embora prevista a igualdade na lei, a gente sabe que na realidade não há exatamente essa igualdade. Então, a Lei Maria da Penha é um desses exemplos de que é uma conquista para que consiga se aproximar essa igualdade visada na Constituição, né? Até porque a violência contra a mulher, infelizmente, ainda é uma realidade em algumas famílias, em algumas casas. Sem dúvida. E realmente a Lei da Maria da Penha veio para ajudar. Mas ainda acho que tem que haver muito incentivo para que as mulheres denunciem, porque na verdade acho que o problema realmente é a coragem dela dizer que ela foi agredida e ela não tem coragem de denunciar o seu companheiro. É isso mesmo, doutor? Os números revelam que essa agressão à mulher, ela é extremamente presente aí nos dias de hoje.
essa Lei Maria da Penha é importante, né, esclarecer que ela não é só uma lei protetora a uma lesão física, ela visa proteger, por exemplo, a mulher de uma violência psicológica, uma violência sexual, uma violência, uma restrição de um direito de ir e vir, toda e qualquer restrição ao direito da mulher, não só essa violência física. A mulher, basta ela procurar uma delegacia e aí ela, por exemplo, realizar um boletim de ocorrência, não precisa nem ser numa delegacia especializada em mulher, as autoridades vão providenciar depois esse cuidado de direcionar esse caso. E só precisa saber que tem algumas peculiaridades, que ela não precisa ter esse receio, por exemplo, na denúncia, porque tem o que a gente chama hoje de medidas protetivas. Então, por exemplo, tem até acompanhamento policial para alguns casos, há casos, dependendo do grau dessa violência, em que pode se retirar essa mulher do convívio familiar, levar para algum abrigo, ter a proteção policial para que ela busque as coisas dela, retire, por exemplo, o marido, que ele tenha que manter uma distância dela. Então, justamente para tutelar esse tipo de receio na hora de realizar essa denúncia. E agora a gente vê aí, né, na novela das 8, o caso aí do personagem que foca na filha, né, separou da mulher, foca na filha, fala mal, enfim. Hoje também, ainda bem que se tem uma lei também para isso, quer dizer, mais uma lei, fora a Maria da Penha, que está ajudando as mulheres hoje. Isso? Sim, sim. A gente tem uma série de leis, né, não só no âmbito criminal. Então, no âmbito criminal a gente tem a Lei Maria da Penha, que talvez seja mais famosa, a Lei Protetiva à Mulher, mas tem uma série de outras leis que visam justamente essa garantia, como, por exemplo, leis trabalhistas, para que garanta que, por exemplo, a mulher possa ficar até 6 meses em casa quando tem um bebê, então no período de gestação. Então, tem todo leis trabalhistas. A gente teve uma novidade ontem, que foi aprovado pela Câmara, a igualdade salarial. Então agora isso está para ser vetado pela presidente, mas a princípio você tem inclusive agora a garantia de que nessas empresas, exercendo a mulher a mesma função de um homem, ela vai ter inclusive direito, agora garantido em lei, a essa igualdade salarial. Então, em vários âmbitos a gente tem essa proteção, essa tutela à mulher hoje. Quer dizer que podemos ficar um pouco mais tranquilas, mas, né, acredito que ainda tenha que se fazer muito em leis ainda para proteger a mulher e as crianças também, né? Com certeza. Ok. Doutora, quem quiser saber um pouco mais sobre essas leis, como faz para entrar em contato com você? Pode mandar um e-mail, pode marcar uma consulta? Quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto? Bom, pode entrar em contato pelo e-mail. O meu e-mail é Marion com N no final, bach@gmail.com, e o número do telefone de escritório, né, para alguém precisar alguma coisa, 3039 9393. Doutora Maria Zildani, quem quiser saber mais e quiser fazer uma consulta, como faz para entrar em contato com você? Então, para entrar em contato comigo, pode entrar no telefone do consultório, que é 3024-7296. O meu e-mail é zildani, com y no final, @terra.com.br. E queria só acrescentar mais uma boa coisa que você falou sobre a prevenção, né, que eu acho que é muito importante, que é muito importante para as mulheres que façam uma ingestão hídrica de líquidos sem cafeína, de pelo menos 2 litros por dia. Que eu falei que tudo inicia porque o volume de sangue está reduzido, então é muito necessária a hidratação. E que a gente está muito acostumada a pensar que a hidratação é boa para a pele, porque é o que a gente vê. Verdade. Mas o órgão menos importante, que a água é bom, é a pele, porque todo o sistema cardiovascular, o volume depende do líquido que... Não precisa ser só água, né? Tem vários chás que hoje em dia... Mas é isso que eu quero falar. Líquido sem cafeína, porque os chás, a maioria deles são diuréticos. Então, o que a gente pensa que a gente está se hidratando, na verdade a gente está tomando diurético. Ah, entendi. Então, você está se mantendo no volume mínimo circulante. Ficamos só na água. É possível tomar chá, café, 2 a 3 por dia e mais 2 litros de líquidos, não precisa ser água, mas sem cafeína, não incluindo chá, café, refrigerante, que tem cafeína. Tá tudo certo.